Olá, você que está assistindo o canal Nós Pelo Mundo, bom dia! Pessoal, estamos em Lábrea, estamos no final da Transamazônica. Então, se você está chegando no vídeo agora e não sabe o que está acontecendo, veja os vídeos anteriores que tem muita aventura. Desde quando a gente saiu lá da Paraíba, lá da cidade de Cabedelo, no quilômetro zero. Foram 4.223 quilômetros aí de muita aventura. Mais de 1.000 quilômetros aí só de estrada de terra. Muita dificuldade, aconteceu muita coisa durante essa aventura. E estamos aqui em Lábrea. Dormimos na praça. Ontem a gente chegou tão cansado que a noite a gente nem filmou. Tinha muita gente aqui na praça. Mas a gente vai filmar para vocês à noite a vida noturna aqui na cidade. E a gente acordou, pessoal, hoje já com uma encomenda. A professora Socorro, que é uma seguidora do canal, já mandou um motoboy, um mototaxista, entregar aqui pra gente, ó. Ela sabe, ela conhece a Cris mais o Salles, ó. Farinha de tapioca, deixa eu pegar aqui, ó. Café da manhã. Ela mandou o kit café da manhã, ó. Farinha de tapioca. Farinha amarela, olha. Farinha mesmo, pra comer com o que quiser, né? Farinha daqui da região. E banana, olha. Uma penca linda de banana. Uma não, parece ter mais de uma penca aqui, ó. Mais madura, mais verde. Deve ser tudo colhido aqui na casa dela ou na região, né? Pois é, ou na feira, que a feira tá funciona todo dia. Pois é. Então é o seguinte, pessoal. A Cris tá aqui, ó. De boa, acabou de levantar agora, arrumou a casa. Agora eu vou arrumar aqui pra gente fazer outra coisa que o Salles vai contar pra você. É isso aí, pessoal. A gente já tá causando transtorno na cidade. A Joaquina chegou tão suja que durante a noite deu uma chuvinha, olha só. Ela já tá soltando aí barro. Então a gente vai lavar. A gente já foi ali no lavador, já viu com ele tá esperando a gente. E aqui, ó, conseguimos aqui, a praça é cheia de tomadas públicas, pode usar. A gente usou uma tomadinha aqui. E depois a gente vai mostrar um pouquinho dessa cidade, dessa praça aqui pra vocês. Tá muito bem cuidada. A galera já tá na limpeza. Essas árvores muito podadinhas, fica muito bonita. Ali na frente já tem um rapaz até podando para manter ela 100%. A gente tá do lado da igreja. Cidade a 1000 por hora, muita moto mesmo na cidade. E aqui é a igreja. A gente está aqui no centro. E ali, ó, a Joaquina eu já abasteci ela, pessoal. Trouxe gasolina lá de Maitá. E ali na frente, ó, no final ali, é o Rio Purus. E lá na frente daquela plaquinha é o final da Transamazônica. Show de bola. Então vamos seguir que hoje tem muita aventura vindo por aí. Pessoal, a Joaquina já tá aqui na rampa. Olha só, vamos ver como é que essa bichinha vai ficar, hein? O Wesley já tá ali, ó, jogando o produto. Já ela vai ficar nova, né? Isso aí. A gente vai lavar ela porque tem muita coisa pra mexer embaixo dela aí pra botar ela no jeito. Pessoal, deixando aqui o lavador. Joaquina ficou top. Pronta pra voltar, né, Cris? Ainda não, tadinha. Não vai deixar ela ali. Ali na frente ela já vai sujar. Agora a gente vai procurar uma sombra. A gente vai parar porque eu quero dar uma limpeza também aqui por dentro. Porque sujou bastante. É porque entra, sai, poeira. Aí a gente anda de vidro aberto, né? E agora, eu pensei que ia dar pra consertar ali
proteção da caixa d'água que soltou, mas não vai ter jeito. Vai ter que parar na oficina, arrancar a caixa que sobrou, desamassar o ferro, soldar o outro que quebrou. Fazer uma instalação nova, né? Fazer uma instalação nova. Tá mais complicado, achei que fosse mais fácil. E aí é o seguinte, a gente vai parar aqui de novo. E vamos conhecer um pouco aí da cidade também. Onde a Joaquina tava, tá marcado de barro. Pessoal, voltamos pro nosso endereço e olha só o que a gente tá comendo. Vou mostrar pra vocês. Primeiro mostrar pra vocês onde a gente tá, ó. Frente à praça, essa praça aqui maravilhosa. E estamos matando saudade, olha só, desde quando a gente saiu da onde, Cris? Nem sei, acho que do Amapá, Do né? Que a Amapá? gente não começa Não. aí. Almerim. Almerim. Almerim, a gente comeu lá na casa do Rui, o irmão do Rui, lembra? Do peixe. Verdade. Isso aí, pessoal. Mas olha, que maravilha. Açaí com farinha de tapioca. É isso aí, o almoço de hoje será açaí, né, Cris? Acho que sim, né? Pois é, vamos repor as nossas energias, que hoje a gente já fez muita coisa. O pessoal deu um trabalho para limpar dentro da Joaquina. Não ficou totalmente limpo, É porque não adianta, né? Porque mas temos já que voltar, né, Cris? melhorou muito. Vocês não têm noção da sujeira que estava aqui. E Salles, mostra pro pessoal também algumas coisas que aconteceram aqui durante o trajeto da Joaquina, que as nossas gavetas não estão mais travando. Não, depois eu mostro, Cris. Você só Pois falando. É, pessoal, algumas consequências da nossa aventura pela expedição transamazônica. Pessoal, e agora a gente vai comer esse açaí aqui, ó. E tá gostoso, né, Cris? Tá grosso. Tá uma E delícia. quanto custou, Cris? R$7. R$7 o litro de açaí. O mais barato que a gente já viu pelo Brasil. Tá uma delícia. E é o seguinte, aqui as pessoas passam vendendo no carro de gelo, como se fosse picolé, o pacote de açaí. Depois, se passar algumas aqui, a gente vai mostrar. Depois de tomar esse açaí maravilhoso, já passou a euforia, já lavamos a Joaquina, já vimos os prejuízos que tem aí para fazer. Temos que consertar a Joaquina. Agora a gente vai conhecer a cidade, né? E vai mostrar para vocês. Mas antes, a gente falou no vídeo anterior aí, que foram um vídeo só que a gente dividiu em duas partes, desde que a gente saiu de Humaitá, que a gente ia responder vocês, né, pra gente ter esse contato mais perto de vocês, mais próximo. Foi a oportunidade de vocês fazerem algumas perguntas pra gente também. Foram 500, deixa eu achar aqui, 585 ou 587. Ai, muito comentário. Muito nesse comentário, vídeo. né? Vamos lá, 587 comentários, muitas perguntas. A gente vai tentar dar uma filtrada, porque tem muita pergunta que não tem a ver com o assunto, né? Porque o assunto é a Transamazônica. Algumas perguntas que tá fora aí do contexto também, mas a gente vai tentar responder para vocês. Mas foi uma oportunidade, a gente gostou muito dessa interação que vocês tiveram com a gente. A gente vai fazer outros vídeos aí também, deixando essa oportunidade de vocês conversar com a gente. Mas vamos lá, vamos falar sobre a Transamazônica. Ah, tá, pessoal, e tem uma novidade. A gente conseguiu subir com Joaquim, com Quinzinho ou com Joaquim II. A gente está ainda definindo aí nome, tem muita sugestão, mas o Quinzinho tá ganhando aí, Já galera. entrou em ação, né? Quinzinho é a maioria do povo aí que tá pedindo para ser o nome dele ser Quinzinho. Então a gente tá ainda meio travado, tem alguma coisa ainda pra gente relembrar como que é pilotar um drone, mas a gente já mostrou um pouquinho de Lábrea. A gente vai deixar nesse vídeo aí algumas imagens. Talvez durante esse bate-papo nosso aí a gente já vai deixar algumas imagens aí para vocês verem o que ele é capaz de fazer. Mas vamos lá nas perguntas, né? As perguntas de vocês que a gente vai responder agora, beleza? Então vamos lá. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa expedição que a gente fez, sobre tudo que a gente viveu, sobre o que a gente aprendeu sobre essa rodovia aí tão misteriosa, né? Vamos dizer assim, do nosso país, que é a terceira maior do país aí. A gente não vai falar nada sobre ela, porque a gente já falou nesses meses todos aí, desde quando a gente saiu de Cabedelo até chegar aqui, né? em Lábrea. Mas no decorrer das perguntas a gente vai tentar falar aí
de tudo que aconteceu, como que é essa rodovia. Que tem muita pergunta aí pra gente responder. Bora lá, Cris? E só para assim, dar uma introdução, a gente saiu desde o quilômetro 0 dela, que foi na Paraíba, lá em Cabedelo, no litoral. É uma rodovia que corta o Brasil de leste a oeste e ela terminou em Lábrea, que é aqui onde a gente está agora, no Amazonas. E ela tem 4.223 quilômetros. Sendo que nós demos algumas fugidinhas para quem acompanhou aí, conhecemos vários lugares, inclusive um outro estado, né, que não estava na Transamazônica, que foi o Amapá, mas que fez parte também dessa expedição. Mas hoje a gente vai falar especificamente da Transamazônica. E vamos à primeira pergunta, então. Salles e Cris, quem está perguntando é o Rosimar, lá de Paranavaí, Paraná. Em algum momento aí nessa expedição, vocês ficaram com medo de ser atacado pelos índios? Não, é a questão de medo, a gente nunca teve medo, a gente sempre encarou, um dia de cada vez, sem medo nenhum. É claro que tomando certas precauções, mas essa questão de índio aqui na Transamazônica não existe mais. Os índios que a gente viu, passamos por várias aldeias, mas são sítios. São amigáveis, né? Não, são sítios. Hoje em dia, nessa região, não existe mais índios que vão causar problema pra gente, os brancos, né, os brasileiros. Então, não tem problema nenhum. A Transamazônica, questão de índio, você pode vir tranquilo, que você não vai ter problema com índio. Inclusive, pegando um gancho, a gente não pagou nenhum pedágio a índio, quanto a essa questão também que fica na dúvida aí, muita gente também... não existe isso mais. Não existe. Isso aí foi no passado, hoje não tem mais. Show? E o Rubem Reis está perguntando se a gente tem previsão de voltar para o Rio, que é o nosso estado, né? Não tem previsão porque a gente tem muita coisa para conhecer ainda. Quem que é do Rio, que tiver com saudade da gente, vê onde a gente está, que a gente dá nosso endereço aí pra gente se encontrar. Mas previsão de voltar pro Rio agora não. Tem muita coisa ainda que a gente quer conhecer e mostrar para vocês. O Marquinhos Lopes tá perguntando se esse Pix que a gente deixa na descrição, isso aqui não tem a ver com a Transamazônica, né? Mas vamos responder. Também é o zap de vocês. Não é. Apesar de ser número de telefone, não é zap. A gente, para entrar em contato com a gente, tem que ser pelo Instagram, pelo direct. Então vamos lá, ver se tem uma outra pergunta aqui. A gente não selecionou, pessoal. Vamos olhando aqui. Vamos fazendo dinâmico aqui. O Renato de Marechal Deodoro, Alagoas, está perguntando: Salles, vocês ainda vão voltar a Alagoas? Com certeza. Quando saíram e quando chegaram ao destino do trajeto? Valdomiro Donizete está perguntando. Pois é, a gente levou agosto. A gente saiu em agosto lá de 2021. E passamos lá da Paraíba, de Cabedelo. E estamos chegando agora, né? Então, a gente passou todo o inverno amazônico, a gente passou na estrada. Foi bastante tempo porque a gente não pegou direto. Se a gente pegasse direto, dentro de uma semana, 15 dias mais ou menos, a gente faria todo esse trajeto. Mas a gente veio conhecendo as outras cidades, quem acompanhou aí viu. A gente conheceu muito lugar bonito, fizemos muitas amizades nesse trajeto aí da Transamazônica. O Adarlan Cavalcante perguntou: apesar das dificuldades da estrada no interior do Pará e Amazonas, dá para notar a felicidade no povo, né? O que vocês acharam? Com certeza, onde eles vivem, eles são felizes, apesar das dificuldades que tem nesses locais. São um povo muito feliz, um povo simples, batalhador, né? Não tem tristeza. Uhum. É um lugar muito bom, né? Um lugar farto. Apesar da dificuldade, o problema da Transamazônica é a distância entre os pontos, mas o resto é tranquilo demais. Rai Ribeiro perguntou: sou de Barcarena, Pará, meu sonho é conhecer vocês. A minha pergunta é: durante essa viagem pela Transamazônica, em algum momento vocês sentiram medo? Não, hora nenhuma. Nem na hora dos perrengues a gente sentiu medo. Foi muito tranquila a viagem. A gente indica, qualquer um pode fazer.
tem que ler a pergunta primeiro para depois ver se pode falar ao vivo aí. Tem uma pergunta aqui da Ine Maria, que não tem muito a ver com a Transamazônica, mas vamos lá. Gostaria de saber como eu convivo 24 horas dos dois. Existe brigas? Briga não. Assim, há algum pensamento ao contrário, mas a gente chega numa boa, nunca brigamos. Não dá para viver numa casa pequena, os dois juntos brigando, né? Senão não vai ter graça. Verdade. Maria Dolores. Sigo vocês e achei vocês muito corajosos, apesar das dificuldades que enfrentaram. Fariam novamente esse trajeto? E se fizessem, em que estação iriam? Na chuvada ou na seca? Não, porque era um projeto, né? Um projeto que terminou, que a gente queria fazer do início ao fim. A gente pode voltar a fazer alguns trechos. Se algum dia ela for toda asfaltada, talvez a gente queira fazer, né? Pra ver como é que ela ficou toda, de ponta a ponta asfaltada. Mas não tem planos de fazer de novo a Transamazônica. A gente passou pela chuva, né? Foi bem no inverno. A gente aconselha passar pela chuva, apesar da lama, mas não tem tanta poeira. Segundo pelo que a gente ficou sabendo dos moradores, no período da poeira é muito mais perigoso, porque vira uma nuvem de poeira, não vê nada, e aí corre o risco de acidente muito maior do que na chuva. A gente chegou a pegar no início alguns trechinhos com poeira, mas não foi aquele poeirão, e a gente sentiu dificuldade nessa área. Então a gente realmente concluiu que o período da chuva é melhor para se passar. São 6 meses aí de inverno amazônico. Então, começa mais ou menos novembro, final de outubro, outubro, vamos botar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, mais ou menos. E depois já vem o verão, que eles falam aqui. Então são 2 estações. No verão não chove, tanto, né? São chuvas esporádicas, e no inverno é o período da chuva, inverno amazônico, mas não tem nada a ver com a estação no resto do país. É só mesmo aqui no norte, nordeste que fala esse inverno amazônico, que é a partir de outubro. A Cristina Moraes, de Montes Claros, Minas, está perguntando se a gente já foi desbravar o sertão mineiro e a estrada real. Ainda não, a gente até conhece alguma coisa, mas não com a Joaquina. A gente já passou no sul de Minas, mas vamos, é o nosso objetivo também. E se tem como compartilhar playlist com toda a trilha sonora do canal? É o seguinte, a gente tem uma... Tem sempre pessoas pedindo. A gente tem uma dificuldade quanto a isso aí, de passar. A gente tem um site que a gente pesquisa as músicas, que se chama Epidemic Sound. Então lá a gente paga uma taxa mensal e a gente pode usar as músicas de lá. E a maioria das nossas músicas é de uma banda chamada... Loveling Caliber. Loveling Caliber. Se colocar na internet vocês vão achar, as nossas músicas vão estar lá. A Beth Moraes, de Belo Horizonte. Vocês acham que um Volare motorhome consegue fazer o percurso da Transamazônica com o mesmo vigor da Joaquina? Tranquilamente. Os perrengues que a gente teve maior não foi na Transamazônica, foi nessas saidinhas que a gente deu. Para Forlândia, indo para o Amapá. A Transamazônica mesmo, tranquilo. Pode fazer ela qualquer época do ano que passa tranquilamente. Se choveu muito, tiver dando um agarrador em alguma subida, você está na sua casa, para na cidade antes ou para onde der para parar, fica de boa, deu qualquer solzinho, você pode passar aqui, não vai ter problema. Porque a Transamazônica ela é diferente da 319, a Transamazônica ela sobe, desce, então não tem alagamento, não tem, é muito pouco. A 319 ela é toda reta no nível da floresta, então choveu muito, a floresta enche, e aí a água vem para a altura da pista e vira um atoleiro só. Então a Transamazônica é tranquilo. O João Romano, de Patos, Paraíba, pergunta: qual estado em sua totalidade tem o melhor asfaltamento da Transamazônica? Sem dúvida, a Paraíba. A Paraíba, a gente saiu desde o quilômetro 0 até Campina Grande, que dá mais de 100 km, bem mais, acho quase 200 km. Asfalto, pista dupla, top, toda sinalizada. E aí toda ela, depois de Campina Grande até chegar no Ceará, no Piauí, não lembro. No Piauí. Ela é toda top. A melhor pista da Transamazônica é na Paraíba. Lindomar Rodrigues.
Campina Grande, Paraíba. Ó, Qual cidade que vocês mais gostaram que passa pela 230? pois isso aí é difícil porque as pessoas podem ficar chateadas. Campina Grande, que é a sua cidade, é uma cidade muito bonita, mas só que é o seguinte, a gente chegou nela e aí a gente foi para outro lado e seguimos e não demos muita atenção, a gente vai voltar em Campina Grande. Mas o que mais chamou nossa atenção em toda a Transamazônica foi a cidade de Marabá. Ela é uma cidade bonita, desenvolvida, mas assim, a gente foi recebido de uma forma especial, muito assim, diferenciada. A gente não tá falando de belezas, né? Estamos falando de pessoas, né? É bonita de também. experiência nossa, né? Que isso no aí nosso vai caso. de cada um. Marabá foi a que mais tocou nos nossos corações. Alice Silva tá perguntando se a gente reveza a direção. Não, a gente anda muito pouco por dia e eu gosto muito de dirigir. A minha missão é dirigir. A Cris tem outras tarefas também, a gente divide tarefas, mas a Cris dirige. Uma pergunta aqui muito interessante, porque muita gente confunde, né? O Hector Bill, de Botucatu, interior de São Paulo, está perguntando se a Transamazônica é a mesma 319 ou se são duas rodovias diferentes. Pois é, pessoal, isso aí as pessoas confundem muito, né? Transamazônica é uma coisa e 319 é outra, apesar delas se cruzarem e apesar dela andar um trecho aí, cerca aí de uns 15 quilômetros, elas se unem. São a mesma, né? São as mesmas pistas. É mais ou menos assim, imagina uma cruz, então uma cruz nessa posição, né? A parte maior é a Transamazônica, que pega de lá da Paraíba, lá no Oceano Atlântico até Quilábria, então Transamazônica. E a 319, ela pega de Porto Velho, que é do lado aqui, 400 quilômetros, aí ela vem até Humaitá, anda um trechinho até no trevo que vai para Lábrea, anda junto com a Transamazônica, e depois ela segue para Manaus, então não tem nada a ver. Uma é horizontal e a outra é vertical. É mais ou menos assim, elas estão nessa posição. A Elisamar Silva está perguntando se a gente pensa em Deus na hora que estamos viajando, porque a gente entra em muita estrada perigosa. A gente pensa em Deus o tempo todo, né? Então, a gente não fala, porque isso é de cada um acredita de uma forma, a gente tem o nosso jeito de acreditar, então, claro que a gente pensa, e a gente sabe que Ele nos protege o tempo todo, por isso a gente é tão tranquilo. Augusto Oliveira disse assim: a pergunta que não quer calar é: descobriram o segredo que escondem na dificuldade de pavimentar com asfalto essa BR tão importante para tantos brasileiros trabalhadores? Seria má vontade pública ou pressão de alguma entidade ou grupo que não quer ver o desenvolvimento do nosso Brasil? É impressionante ver uma rodovia tão importante nesse estado de abandono. Sem questão política, eu acredito que é uma rodovia muito grande. Nenhum governo dentro de 4 anos consegue fazer terminar ela toda, nem a 319, que é mínima o tamanho, né, em relação à Transamazônica. Mas se cada governo que entrar fizer uma parte, um dia ela vai estar toda pronta. Mas um governo só não vai conseguir. E interesse, o nosso país é um país muito corrupto, então tem interesses de quem quer fazer em ganhar dinheiro em cima, né? Então, não quero entrar nessa questão política, mas se quiser fazer, faz. E a Mônica Albuquerque está perguntando qual foi o pior trecho para nós. Foi, com toda certeza, o trecho de Humaitá, depois que saiu do asfalto, até chegar aqui em Lábrea. Foi o pior trecho. A gente andou 200 quilômetros aí, levando aí quase um dia para fazer esse trecho. Então o pior trecho é aqui, muito buraco. Então tá bem abandonado. É um pedaço que a gente não viu o serviço do DENIT. Reinaldo Bione Sena. Salles e Cris, se vocês fossem escolher um local do Brasil para morar, vocês teriam coragem de morar às margens da BR-230 ou alguma cidade às margens da mesma? Sim. Porque tem lugares simplesmente espetacular. Ele é de Sena... Não, ele é de Povoado Buriti, Fernando Falcão, Maranhão.
Claro que sim. Já pensou morar em João Pessoa? João Pessoa já é às margens da Transamazônica, que é a melhor cidade que a gente encontrou, assim, em custo de vida, beleza, um povo tranquilo. A gente gostou demais de João Pessoa, litoral. E todo o interior da Transamazônica tem lugares maravilhosos para morar. No nosso caso, que a nossa casa ela não tem local fixo, né? Pois Mas, né? tranquilo, qualquer lugar é maravilhoso. O Marcelo Ferrante, lugares que visitei, tá perguntando que dia vocês chegaram em Lábrea. Nós chegamos ontem. Vamos ver aqui. Qual das cidades que vocês passaram na Paraíba que vocês mais gostaram? Lindomar Rodrigues Edivan que tá perguntando. Eu acabei de falar, né? João Pessoa a gente gostou demais. E foi onde a gente ficou um bom período, né? Foi o período aí da segunda fase daquela questão de pandemia, então a gente ficou lá se organizando. Então, João Pessoa, acredito que sim, né, Cris? Sim. O Keber Pereira de Goiânia está perguntando quantos quilômetros de Cabedelo, na Paraíba, Lábrea, no Amazonas. A gente já falou no início do vídeo, né? 4.223. Tem algum site que fala 4.260, né? Mas a gente não teve condição de marcar de início ao fim, porque a gente saiu muito, né? Mas é mais ou menos essa faixa aí. O Oswaldo Causava está perguntando, diferente da Transpantaneira, nenhum animal na estrada foi visto. É verdade. Estranhei muito isso. Vocês viram algum? Se você quiser ver animais, vocês têm que ir pro Pantanal. Qualquer uma Ele tá falando aqui isso. Qualquer uma das estradas parque lá, quanto no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, todas duas vocês vão ver muitos animais. Agora, na questão aqui da Transamazônica, 319, na floresta amazônica, a gente não vê os animais. Vê muito pouco. Às vezes a gente viu, mas não estava filmando. Porque é uma floresta muito densa, é uma floresta alta, então os bichos podem estar do seu lado, 3 metros que você não vai ver. Diferente do Pantanal, que é tudo uma planície, é tudo campo. Então, 200 metros você está vendo um veado, está vendo uma onça, está vendo muito jacaré, muito pássaro. Então, quer ver bicho? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E a gente ouve muitos pássaros, apesar de não vê-los. E uma borboleta azul linda a gente viu bastante aqui, já bem no final dela, né? Na floresta amazônica. O Marco Antônio está perguntando da Bahia, Salvador, perguntando qual a câmera que a gente usa. A gente usa agora a gente está usando a 2, mas a gente usava a 1, que é a DJI Osmo Pocket. O Diego Gomes, de Campina Grande também, está perguntando qual foi a maior dificuldade que a gente encontrou desde Cabedelo até Lábrea. A única dificuldade é a distância, porque é muito longe. Então a distância a gente vence com paciência e um pouquinho de cada vez. Só isso. E o Edivaldo Alexandre, de Niterói. Lá da nossa terra. Tá perguntando se tá tudo beleza. Eu tava vendo vocês falarem que o melhor trecho é a parte Cabedelo a Campina Grande. E eu quero confirmar isso também. A gente Verdade, já falou, a gente acabou de falar, isso mesmo. E na verdade ele afirmou aqui, ele né? Queria confirmar, né? Não foi nenhuma pergunta. Já confirmamos, vamos ver outra, passar para a próxima. O Jurandir Câmara. Jurandir Ananindeua, lá no Pará. Eu não entendi a pergunta, vamos ter que começar. Eu gostaria de saber se tem condições de ir via terrestre. Ah, tá. Aqui onde mora, né, Ananindeua até Manaus. Pode sim, claro que você vai atravessar algumas balsas, porque não tem, os rios não tem, todos os rios não tem pontes. Mas é tranquilo, você vai vir até o Maitá, pela Transamazônica, e aí de Maitá até Manaus você vai pegar a 319 e você vai chegar. A gente passou tranquilo. A melhor época para você passar é fora do inverno amazônico, você conhece muito bem, então pode vir tranquilo. O Wagner Souza, de Barcarena, Pará,
Tá perguntando se a gente viu onças pela estrada. Se Não. já vimos. Não aqui no norte. Né? A gente quando viu foi no centro-oeste, no Mato Grosso do Sul. O José Júnior II está parabenizando a gente pelos vídeos e determinação de finalizar a 230 e a pergunta em relação à segurança na BR, no que tange aos riscos em áreas de garimpo, reservas indígenas e o isolamento em boa parte da BR. Nos vídeos não vemos postos da Polícia Rodoviária Federal e passa uma sensação de terra sem lei ou uma falsa sensação. É segura a BR? Sim. Isso é o seguinte, já está na nossa cabeça essa questão do medo, da insegurança, a mídia sempre mostrando isso, então isso é normal, a gente entende. Mas é uma rodovia super segura, as pessoas são pessoas boas, apesar do garimpo, a gente rodou, a gente foi em Jacareacanga, mas na rodovia é tranquilo, as pessoas sempre solícitas, são gente como a gente, normal, pode fazer essa Transamazônica tranquila aí que você não vai ter problema nenhum. O Jorge Aono está perguntando se a gente faria a viagem de volta até a Paraíba. Não, só se fosse assim um objetivo. Ah, vamos fazer de volta? Ah, vamos fazer agora sem parar em cidade nenhuma para ver quanto tempo leva? Só se for um objetivo. Aí faria sim, mas não está nos planos. Alvani Freitas perguntando se a gente vai gravar com o drone agora na volta. Vamos sim. É porque é o seguinte, a gente pegou o drone e aí como a gente tinha que estudar um pouquinho, baixar aplicativo e a gente está com pressa para poder chegar em Porto Velho, então a gente deu uma adiantada na viagem. A questão da chuva também, a gente pegou uns dias sem chuva, então o dia que a gente pôde andar muito, a gente andou, então não parou para filmar. Mas agora sim, já chegou no nosso objetivo, vai ter vídeo, vou soltar um pouquinho de vídeo hoje do drone e vamos voltar assim filmando. Antônio Graças está perguntando sobre o desmatamento e a destruição da natureza na Transamazônica. Pois como vocês viram, já tem em toda a Transamazônica, a gente vê que do lado direito e do lado esquerdo já está se transformando em pastos, em normal. Mas isso não é agora, a gente vê que vem desde do século passado que isso vem acontecendo. E existe o desmatamento, mas a gente não viu assim, eu vi um desmatamento que aconteceu agora. Isso não existe. Não vimos queimada, não vimos nada em todo período. E a gente já está andando desde antes do inverno. Então a gente pegou o período de seca um pouco e agora esse período todinho chuvoso. E a floresta amazônica, pessoal, coloca na cabeça. Ela não pega fogo, porque ela é úmida. Então essa história, tá pegando fogo na floresta amazônica. Não acreditem. A floresta amazônica não pega fogo. Pega fogo é o seguinte, derrubou, secou, aí sim, aí ela vai pegar fogo. Mas eu vou lá botar um fogo lá não pega. E ele vai se espalhar, não vai acontecer isso. Didi Pinto tá dizendo perguntando, ele é de Pintópolis, Minas Gerais, se a gente vai voltar para o Nordeste. Vamos sim, falta em 2 estados ainda que a gente deixou para trás, só para poder ter essa desculpa. Falta aí o Sergipe e a Bahia. Vamos sim voltar para o Nordeste. José Wenes Firmino da Silva tá dando parabéns pela aventura. Tá dizendo que é um dos primeiros inscritos no canal e perguntando Obrigado. Quais as recomendações para quem quer desbravar a Transamazônica. Primeiro, coragem e acelerar o primeiro quilômetro. Eu acho que é coragem mesmo. Não, porque é o seguinte, esse mito, né? Existe esse mito, é muito longe. O principal desafio é a distância. Mas se você tiver tempo, você vai de boa, tranquilo. A cada quilômetro é uma estrada igual a qualquer uma outra no Brasil. Trechos a grande maioria de asfalto e 1/3 mais ou menos de estrada de terra, mais transitável. O Natal Araújo, ele é do Maranhão, está perguntando qual a cidade que a gente mais gostou. A gente já falou, né? Pela questão pessoal nossa, a gente gostou mais de Marabá, nesse trecho, né, dentro do meio. Mas a cidade de João Pessoa, né? É uma capital, né? Top. Eu acho que é a única capital que passa a Transamazônica. Acho não, tenho certeza. Olha só, Humberto Manso. Bom dia, que passeio
de aventura com beleza da natureza desse imenso Brasil. Salles, a BR-230 tem um total de quantos quilômetros? Já falamos. 4.223. E desse total, muito interessante, quantos quilômetros são de estrada de terra? Ele é de Paranavaí, Paraná. É isso aí, a Cris anotou. Isso, a gente anotou os trechos de chão. Então lê aí rapidinho, porque Cris. são vários trechinhos, aí depois a gente juntou e somou. Então, o primeiro trecho de chão foi 32 quilômetros em Novo Repartimento. Vai achando a próxima pergunta, Sérgio. O segundo foi 100 quilômetros de Medicilândia a Uruará. O terceiro foi 53 quilômetros de Uruará a Placas. O quarto foi 75 quilômetros de Placas a Rurópolis. O quinto foi 30 quilômetros de Rurópolis a Itaituba. O sexto foi 380 quilômetros de Itaituba a Jacareacanga. O sétimo foi 260 quilômetros de Jacareacanga a Apuí. O oitavo foi 400 quilômetros de Apuí a Humaitá. E o nono foi de 185 quilômetros de Humaitá a Lábrea. E o total foi de 1.515 quilômetros de estrada de chão. Só que é o seguinte, tem um pedaço aí que tá anotado, mas eu acho que tá mais para trás, porque esse aqui foi o mais recente que a gente anotou, que é lá no Ceará. Lá no Ceará tem um trecho bem grande lá, que vai até Saré. Aquele pedaço ficou faltando aqui, né? Uns 100 e poucos quilômetros que tem lá no Ceará, que a gente passou lá também. Então vai dar mais... Mais uns 100? Mais de 100, vai dar 1.700 quilômetros mais ou menos de estrada de terra. Né? Só que lá no Ceará quase ninguém usa, porque tem outras estradas asfaltadas, então ficou uma estrada rural lá. O Brasil 4K. Qual o trecho da 230 que você e a Cris ficaram mais surpresos com uma coisa bem diferente? É tanta coisa bem diferente, tanta coisa que a gente ficou bem surpreso. Estênio Barros de Bacabal, Maranhão, que tava falando isso, perguntando, né? O que deixou nós surpresos, Cris? Deixou a gente surpreso são o seguinte. As cidades bem desenvolvidas, igual a gente falou de Marabá, que foi uma surpresa pra gente, né? E eu acredito que as surpresas são essas, porque é o seguinte, a gente tinha uma imagem de fantasma. Eram cidadezinhas bem humildes, normal. né? Tem cidades aqui na Transamazônica que é muito melhores do que cidades no Sudeste. Então as surpresas foram essas, só surpresas boas. Anderson Costa Maia. Bom dia, abençoados. Uma pergunta, aliás, duas. Se vocês hoje tivessem a ação de escolher para se estabelecer, para morar, qual dos três? Amazonas, Pará ou Macapá? E a outra pergunta, se puder e quiser responder, qual a impressão que vocês nesta bela e digna aventura que poucos brasileiros fizeram? O desmatamento na Amazônia, pela visão de vocês, é um mito ou está ocorrendo de modo desenfreado? Eu fui para escolher entre essas três cidades que você falou, eu escolho o Pará, porque o Pará tem muita opção, então fica mais fácil. Escolho o Pará e depois vou escolher a cidade. E a questão do desmatamento, ele já teve, eu acredito que já foi muito maior. Hoje existe, mas a gente sabe que existe, mas é mais vigiado, né? Acredito que quanto mais tempo passa, mais tecnologia, questão de satélite. Então existe, claro que existe, mas a gente não viu nos nossos olhos assim, eu vi, tá tudo desmatado. A gente não viu. Sabe que tem, porque pelas madeireiras também. Só que até as madeireiras também tem a questão do que eles falam que é reflorestamento, né? Não. Você tira a madeira, mas você tem um controle. Eu esqueci o nome agora que fala. É um desmatamento controlado, vamos dizer assim, vão tirando as madeiras que pode tirar. A gente sabe que tem muita coisa que sai legal, mas desmatamento em si é mito. A gente não viu. Só que a gente passou no mínimo, né? Atravessando a Transamazônica toda, mas a Amazônia é tão grande que o que a gente fez é um pingo no oceano. Luiz Guilherme Farias Paz não disse aqui a cidade, só perguntou se a gente se sentiu ameaçado em relação a assalto. Não. A gente tinha esse aviso muito tempo atrás, antes da gente vir para o norte, que era para ter cuidado, que o norte era sem lei, a partir das 4 horas da tarde tem um lugar seguro para dormir, porque é muito perigoso, aquela história toda.
Mas isso é mito, tá, pessoal? É um local, eu acredito, mais seguro do que o sul, sudeste, centro-oeste. O norte é impecável. A gente tem nada para reclamar. O Márcio José disse que teve a impressão que o trecho de Humaitá a Lábrea já tinha sido asfaltado. Daria para confirmar caso ocorrido? Não, só tem um trechinho ali de 20 e poucos quilômetros, ou 30 quilômetros, que é asfalto, mas os 185 do Trevo até chegando lá próximo, os 15 quilômetros antes de chegar em Lábrea, é chão e nunca teve asfalto, e tá bem ruim. José Rogério Alves Fernandes. Pergunta é: quando partiram para o desafio na Transamazônica e quantos quilômetros foram até chegar a Lábrea? O que levou a sair da rota para a localidade? Não, nós somos assim mesmo a gente tendo um objetivo de fazer a Transamazônica, mas no meio do caminho, desde quando a gente saiu, quando a gente chegou na primeira cidade que foi Campina Grande, a gente já deixou a Transamazônica e fomos conhecer algumas cidades próximas, e porque a gente estava perto, a gente tinha tempo para fazer, então, mas foi muito bom. A gente fez muitas amizades, conheceu muitos lugares, fomos muito felizes fazendo isso. O J. Domingos. Eu quero saber, depois da Amazônia, qual é o novo projeto? A gente já vem falando, a gente vai conhecer o estado do Acre todo, e a gente vai conhecer o outro ponto cardeal que está faltando, né? Porque a gente conheceu o leste, agora vamos conhecer o oeste, já conhecemos o norte, já conhecemos o sul. Então tá faltando aí. Entra depois no mapa aí para você descobrir qual cidade que a gente vai. Eu vou dar uma dica. O Ranulfo Amorim tá perguntando quando a gente planejou essa viagem, se a gente tinha noção do tamanho desse Brasil. Ele disse que tá embasbacado. Não, a gente tem noção mais ou menos, mas aí a gente vendo no dia a dia, a gente vê que é muito grande, né? Porque às vezes você vê um viajante fazendo, ele sai de ponto a ponto e ele vai mostrando as cidades. E aí o intervalo não é filmado, então você acha que é perto. Mas a gente procura filmar bastante para a gente passar para vocês essa distância. A gente não consegue passar, mas um pouquinho a gente mostra. Por isso que nossos vídeos são longos, por isso que a gente demora atrasa um pouquinho nos vídeos. Mas o Brasil é muito grande. Para vocês terem uma ideia, a gente já fez uma conta, são mais de 5 mil municípios. Depois vocês fazem, procura aí, fazem. São mais de 5 mil municípios, todo o Brasil. E se a gente ficar 2 dias em cada município, vamos levar aí mais de 30 anos para conhecer todo o Brasil. E tem município que com 2 dias não dá para conhecer. O Marcos Bezerra, lá de Manaus, está perguntando se a gente já fez o motor da Joaquina quantas vezes. Nada, a Joaquina é uma menina, uma criança. A gente saiu com 53 mil quilômetros rodados, ela era bem nova, e estamos com 133 mil quilômetros. Não rodou 80 mil quilômetros, ela está zerada. Não baixa óleo nenhum, mas também a gente usa óleo de qualidade, né? Sempre usou. O Nésio Antônio Coração, de Itaboraí, Rio de Janeiro, está perguntando qual é a rodovia mais extensa, se é a 319 ou se é a 230. É a 230. A 319 tem 1.000 e poucos quilômetros. E a 230 tem mais de 4 mil, né? Aventureiro Salomão e Maria, Águas Lindas, Goiás, pergunta: qual o trecho mais dramático da 230 que você achou? Aí disse assim: pra mim foi aquele que saiu voando, vindo com a Joaquina da Cidade Fantasma. Lá não é na 230, né? Lá tá 40 km, mais de 40 km da 230. Mas o trecho mais fantástico que tá falando aí? Não, mais dramático. Pra gente, eu acredito que tenha sido de Humaitá a Lábrea, né? Não, mas foi tranquilo, porque a gente tinha tempo e não, assim, eu acredito que foi para chegar em Jacareacanga, porque tava anoitecendo, a gente tava, é um local muito distante uma vila da outra, e a gente queria chegar, né? Aí faltou gasolina, tinha um trecho lá que quase que agarrou, tivemos que dar um ré lá numa subida lá por causa de buraco, mas não foi tanto assim, foi tranquilo. O Leandro Gomes Machado, ele está dizendo
tá querendo saber se a gente tem ideia de quantos litros de gasolina a gente gastou para fazer de Cabedelo a Lábrea. É o seguinte, eu acredito, a gente não marcou, mas é só fazer a conta. Pegar esses 4.223, claro. Aham, e dividir por 10. Dividir por uma 10. média de 10, né? De 10, porque tem muito asfalto, né? Que ela faz mais de 10 no asfalto, menos de 10 na estrada de chão. Que vai dar a conta aí, vai dar uns 400 litros, 400. Vamos botar uns 500 litros aí, vamos arredondar para cima. E ele também tá perguntando se a gente sabe onde o estado que foi a gasolina mais barata e mais cara, o lugar. Mais barata foi na Paraíba, com certeza. E é porque a gente demorou muito, né? Quando a gente saiu de lá, depois disso ela subiu. Depois ela ficou bem cara. Ela ficou bem cara no Pará. Pará ela ficou bem cara. Aí quando chegou aqui no Amazonas ela estava mais cara também, mas aqui eu acredito que em Lábrea seja mais cara. Quase R$9, 8 e alguma coisa. O Reinaldo Flauzino, ele quer testar os nossos conhecimentos geográficos e tá falando dos pontos cardinais. Cardeais. Cardeais, né? Do Brasil. Ele falou que a gente já conhece 2, que é Ponta dos Seixas e o Oiapoque. Uhum. E aí, ele tá dizendo que o outro é o Chuí e o 4º ponto. 4 pontos vai ficar aí para vocês descobrir. A gente tá indo para ele. A gente tá indo para ele e é no Acre. Vai ter então a aventura no Acre, vai ter aí extremos. Aguardem. Raimundo Nazareno. Quero saber, ele é de Natal. Quero saber depois dessa missão se era o que vocês esperavam ou foi melhor ou pior. Tá, a gente não fez muita expectativa, mas foi melhor do que a gente esperava, né? Porque a Cris até comentou, ela achava que quando a gente chegasse na estrada de terra, na Transamazônica, seria o trecho igual o que a gente fez desde sair de Humaitá até chegar aqui em Lábrea, né? Que vocês acompanharam aí, estava bem difícil. Ela achou que toda a Transamazônica seria assim, na estrada de terra. E não foi, vocês viram aí que tem trechos, grandes trechos, que é melhor do que asfalto. Então, é isso aí. Almerinda Ramos está perguntando se a gente vai ganhar um novo carro. É porque a gente brincou que se a Joaquina pode aposentar, né? A gente não tá sabendo não, mas se a gente ganhar, a gente vai ficar feliz. Oh! Será muito bem-vindo. Nós vamos arrastando a Joaquina atrás, tem que ser um carro forte. Roberto Rodrigues. Olá, Salles e Cris, tudo bem? Qual é mais ou menos a previsão para chegar aqui em Porto Velho? É só aguardar. Acredito que dentro de uma semana estamos aí. O Jorge Gaio fala de Belém do Pará. Queria saber de vocês qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram quando passaram pela rodovia BR-230. Dificuldade? É. Não teve. A gente estourou 2 pneus, mais um estava dentro da cidade, não botamos nem a mão. O segundo, a gente trocou, foi de boa, foi à noite, mas não teve dificuldade não. A Regina de Peirac. Vixe, Salles emagreceu foi muito, é notório. Que regime foi esse, Cris? Só tá comendo fruta da Amazônia? Pois é, a gente tem comido fruta da Amazônia sim. A gente deu uma segurada na boca. A gente parou de comer, a gente comia muito, né? Comia 2 vezes no dia, comia direto. A gente tá comendo menos para ter mais saúde, para poder viajar mais e mostrar mais o Brasil aí para vocês. E comendo alimentos de qualidade, né? Comendo mais Sempre coisas pode. naturais. No dia a dia a gente dá prioridade a comer alimentos mais tirados da natureza. Dos industrializados a gente praticamente zerou. Isso aí. Pizza de vez em quando a gente come, mas só quando a gente é convidado a gente não é mal educado, né? A gente come. Mas em vez de comer 4 pedaços, come 2. E a questão do doce também, a gente quase que zerou, né? Já não usávamos açúcar e o doce a gente evita muito agora, que é um dos Refrigerante. piores, né? Refrigerante que eu gostava bastante, a gente cortou. A Raquel Mel. Essas terras e florestas são da União. Como esse povo compra e vende? Um exemplo é vocês falarem o telefone para quem tiver interesse em comprar. Deixa eu falar. São terras griladas da União? Não. Como funciona? Tem documentação? Tem, deixa eu te falar. Quando fez a Transamazônica, de canto a canto, onde era a terra da União, ela foi loteada
E no início ela foi doada. E aí muita gente que veio do Nordeste, a grande maioria foi do Nordeste, vieram para essa região. E muitos, pela dificuldade da época, retornaram. E aí eles venderam para outras pessoas. E aí depois já passou a se vender esses lotes, que são terra, lote, mas é grande, é uma mini fazendinha. E aí os fazendeiros foram comprando, o vizinho foi comprando do outro, e aí, mas toda ela é terra, hoje não é mais da União, são terras que podem ser vendidas. Tem escritura aí de compra e venda, tem posse, tem. Toda ela já foi documentada. A Carmen Batata está perguntando assim: essas comunidades indígenas que vocês passaram, qualquer pessoa pode ir visitar? Ou tem que marcar antes? A gente não teve essa oportunidade porque a gente passou rápido. Pela questão da gente querer chegar. Então a gente não tem. Mas qualquer uma pessoa pode parar. Eles falam português normal. Os índios do Brasil, pessoal, estão mais antenados do que muitos lugares no Brasil. Tem internet, todas essas tribos que a gente passou aí. Tem essas aldeias. E a gente viu falar um pouquinho também sobre a questão de antes da pandemia era totalmente liberado para visitação. Por conta da pandemia, alguns têm algumas restrições, mas isso aí está voltando ao normal. Uhum. E depende muito de cada local, né? Os índios hoje em dia são comunidades como qualquer outra, em qualquer lugar. Vocês viram aí que as casas como são, entendeu? Os celulares são melhores do que o nosso. Não existe essa história de índio mais que não sabe falar o português, não. O Francisco Guedes Sovins perguntou se será que um dia vai ser feito esse asfalto, todo o percurso da Transamazônica? Vai, claro que vai. A gente não sabe se vai ser na nossa geração, né? Mas cada governo fizer 1 quilômetro, no final tá pronto. Paulo César Sacramento de Souza está perguntando em que município do estado do Pará 230 funde com a 163. Falo da cidade do Rio de Janeiro. 163 acredito que seja em Itaituba. Não, em 163 é onde vai para Santarém ali. Então, Itaituba. Rurópolis. Não. Rurópolis. Que tem não, trevo. Quem vem. Não, mas mas quem vem de lá é de Rurópolis, Itaituba. É um trecho grande ali. Que elas duas se unem. Aí. Qual a Regina de Peiraque? Já é a segunda pergunta. Da Regina. Qual a cidade dessas que vocês passaram, que gostaram e aproveitaram o lugar? Aconselharia para um viajante a turismo? Toda ela. Toda ela. Cada um tem a sua beleza, tem a sua diversidade. Toda ela pode ser aproveitada para o turismo e as pessoas vão gostar, né? Quem gosta de interior, quem gosta de mato. E o Mário Carvalho está perguntando: qual é o tempo médio que vocês deixam a câmera desligada? Ele acho que não falou o local. 99%. A gente não consegue, né, filmar tudo para vocês. E às vezes quando a gente quer filmar, a gente já passou. Mas a gente tenta fazer o melhor da gente. Mas não tem como você deixar uma câmera ligada 24 horas. Porque a bateria vai acabar, o cartão de memória vai acabar. Eu tô até preocupado agora, esse vídeo tá ficando tão grande que a gente tem que parar antes da hora. A Ruth Barbosa tá perguntando qual é o estado mais povoado. Se é o Pará ou o Amazonas. É o Pará, com certeza. Sem sombra de dúvida. Pessoal, depois se vocês quiserem entrar nesse vídeo, no vídeo anterior, 2 vídeos atrás aí, dá uma olhada lá pra vocês verem como é que tem pergunta e tem coisa que a gente não tem como responder, que assunto não tem nada a ver com a Transamazônica. E a gente especificou bem que era assunto da Transamazônica, né? A Mônica Medeiros, lá de Rio Preto, São Paulo, tá dizendo que ela tá se preparando para fazer esse percurso em julho ou agosto próximo. Meu carro é um intermediário entre passeio e SUV, sem cama. Vocês acham que conseguirei pontos com apoio de hotel ao longo da rodovia? Sim, é só se planejar. Seria muito difícil para fazer sozinha ou Não. em 2 mulheres? Tranquilo. Só no caso, uma mulher sozinha ou 2. Se vocês souber trocar um pneu se precisar, se vocês souber fazer o básico, tranquilo.
É só se organizar. Eu quero ir da cidade tal a tal. Vocês vão dormir e vai ser tranquilo. Vai ter trecho que vocês vão ter que andar uns 400 quilômetros de uma cidade na outra, para ter mais estrutura, mas pode fazer tranquilo. A Doralice Martins pergunta, lá do Amapá: durante toda a viagem na Transamazônica, qual foi a maior dificuldade que encontraram e qual foi esse local E como vocês reagiram a tantos desafios por essa estrada tão desafiadora? As pessoas foram solidárias com vocês? Sim, 100%. Não tivemos muita dificuldade, mas a dificuldade que a gente teve, quem acompanhou a viagem aí viu que as pessoas são 100% solidárias. Não tem perigo. Todo mundo que parou foi para ajudar. Top. O Raimundo Costa de Manaus está dizendo assim: confessem, estrada asfaltada não tem graça, não é? A estrada asfaltada ela serve para levar para um ponto para o outro, né? Talvez você passe em muitos lugares que na estrada de chão você passa com mais tempo. Mas a estrada de chão ela tem também o seu lado negativo. Você suja muito o carro, se for poeira. Mas é muito bom, a estrada de chão a gente gosta muito. Helenice Duarte: na verdade, a gente não tem ideia do que realmente é o nosso país. Sempre imaginei a Transamazônica apenas floresta. E a realidade é que tem muitos povoados e fazendas. Vocês também imaginavam que seria assim? A gente já sabia mais ou menos que a gente ia encontrar muita fazenda. A gente até esperava que a gente encontrasse mais floresta. Mas depois a gente entendeu que o projeto da Transamazônica foi lá na década... No século passado, que ela foi para isso mesmo, ela foi para ser loteada e para se transformar em cidades e fazendas. Então, por isso, hoje, ela não tem florestas, porque ela foi loteada e foi tirada a madeira e foi transformada em local de plantar, em cidades, por isso não tem. Cadu BSB: qual é a motorização da sua Kombi? 1.4 Flex, top, a gente indica, a melhor Kombi para fazer o Brasil. Pela questão de manutenção, ela não dá manutenção. Então é isso aí. A Norma Juarez do Rio de Janeiro está perguntando assim: o que vocês sentiram ao passar pela Transamazônica à noite, sabendo que é mato de um lado e do outro? Tá, que a gente acabou de falar. Claro que tem florestas, num trecho, você passa bastante metros para um lado, é tudo floresta. Se você olhar de cima, você vai ver uma filmagem de satélite e você vai ver uma espinha de peixe. Ela passando e os ramaizinhos. Claro que dos dois lados vai ter muita floresta, mas tem alguns quilômetros. Então não tem muito perigo, a onça não está ali. Tem algum lugarzinho de reserva, claro que você tem que ter cuidado. Mas onde não é reserva, não tem onça ali. Ela está mais longe um pouquinho. A Norma Maria está perguntando: vocês imaginavam ver a floresta amazônica tão devastada? A gente acabou de responder, né? A Transamazônica foi para isso. Para poder integrar para não integrar. Integrar para não integrar. Não. Integrar para não entregar. Entregar. Porque na época tinha rumores de que outros países queriam tomar a Amazônia, né? Colonizar. Então foi feito esse projeto. Até hoje querem, né? O Marcos Cowboy diz que é do Amapá e tá perguntando quanto a gente gastou de combustível e alimentação para fazer essa expedição. A gente não anotou porque é tanto tempo, a gente saiu tanto, não tem como. A alimentação normal do dia a dia. E o combustível é só fazer a conta dos quilômetros e ver quanto que o carro faz em média. A gente não tem essa conta. A Alessandra Martins está perguntando sobre a segurança na rodovia. Já ouviu falar que é uma rodovia que ocorre muitos assaltos, mas observei que a viagem de vocês foi bem tranquila. Não, não tivemos nenhum problema. É muito mito, pessoal. Não acreditem em tudo que vocês ouvem, não. E talvez até em vídeos também, às vezes as pessoas fazem para viralizar, faz vídeo para poder chamar atenção, entendeu? E questão de polícia, a polícia sempre que parou a gente foi para ajudar, para informar.
Claro que eles pedem documentação, se tiver tudo em dia, não vai ter problema. Então, é por aí. Não tem nada disso não. Ana Cristina, gostaria de saber qual foi o maior medo que vocês tiveram nessa travessia, na Transamazônica. Não teve medo. 100%. É porque a gente já está acostumado também, né? Se a gente não tivesse costume, talvez para atravessar uma balsa você poderia ficar meio receoso. Mas pela questão da gente já estar fazendo isso já há muitos anos, então essa questão não assusta a gente. Não teve Tem medo. muita pergunta repetida agora e a gente não tá nem lendo, porque senão o vídeo vai ficar... Já tá grande, né? É. Mas fica aí, você que deixou a sua pergunta, quem sabe nós não vamos pular ela. Deixa eu ver aqui. Aí a Siloc, de Itaituba. O que acharam do nosso Pará? A gente já falou, né? A gente até o pessoal dos outros estados vão ficar com ciúme, né? A gente gosta demais do Pará. Já é a segunda vez que a gente passa por ele. E só tem alegria, e claro que a gente vai voltar, né? Tem muita coisa pra gente conhecer e reencontrar. Quem sabe um dia a gente mora no Pará. Pessoal, e da próxima vez que a gente der uma oportunidade para vocês deixar as perguntas sobre um determinado tema, foquem no tema e façam a pergunta pra gente poder ler, né? Pra gente poder expressar o nosso pensamento sobre o que você perguntou. Porque tem muita coisa aqui que tá fugindo um pouquinho aí do objetivo do vídeo. O Ronaldo Lima tá querendo saber quantos quilômetros a Joaquina já rodou. A gente já acabou de falar, né? Antes aí. Rodamos mais um pouquinho de 80 mil quilômetros. O Joel Silva, ele é de Portugal. Ele sempre comenta, né? Tá dizendo assim: vou fazer uma questão. Tipo assim, ele vai afirmar alguma coisa aqui, vamos ver. Porque a BR-101, que rasga o Brasil de sul a norte, está em boas condições de transitar. Qual a verdadeira razão que as outras, como a BR-156, 319 e mesmo a 230, encontram-se em péssimas condições? Qual é a entidade responsável para verificar os estados dos pavimentos rodoviários? E é o Estado brasileiro ou são os governadores de cada estado que estão responsáveis dessa mesma verificação? É questão financeira. A 101 liga cidades, é quase que cidade de fora a fora. Então, e essas outras rodovias, que são rodovias que você anda de 400 km para chegar numa outra cidade, não tem muito interesse financeiro. A pessoa investe mais aonde te dá lucro, né? Isso é normal para a empresa, até mesmo para o estado, até mesmo para o país. Então, só se houver um interesse de querer fazer, eu vou fazer de ponta a ponta. Porque não tem lucro nenhum você fazer uma rodovia nesse... Até se você fizer, se o governo falar, vou fazer e vou terceirizar para uma empresa aí ter um pedágio. Ninguém vai querer, porque passa muito pouco carro. Então essa questão é financeira mesmo, é capitalismo. E a Natália Luiza, de Blumenau, Santa Catarina, está dizendo que viaja com a gente desde o início da jornada. E uma curiosidade sobre a questão da saúde. Tomaram alguma vacina para enfrentar a floresta? Ficaram doentes durante essa aventura? E a próxima é para o sul? A gente vai para o sul, sim. A gente toma nossas precauções. Eu tô até meio rouco, mas a saúde está tranquila. Mas não precisa disso, gente. É um lugar normal que nem no sul, no sudeste. Não precisa de se preocupar com questão de vacina. E assim, sobre a questão da doença. Eu passei mal uma vez na expedição toda. Pela alimentação. Por conta de uma alimentação que eu não estou acostumada, mas... De boa. Foi tranquilo. Gabriel Ferrari Moraes está perguntando se a gente esperava uma Transamazônica mais difícil, mais fácil ou dentro do esperado. A gente esperava mais difícil, né? Porque a gente vê vídeos, né, até de outros colegas que faz vídeo pro YouTube e a mania do povo aí só mostra o trecho ruim. E aí a gente fica vendo tudo aquilo ali se repetindo na nossa mente, a gente imagina que toda ela é daquele jeito. Mas o que acontece? A gente até fizemos amizade com o Thiago, que ele filma naquele trecho de Uruará, ali placas,
E é o seguinte, tem um trecho ali que ele é muito ruim no dia que chove, mas deu um solzinho já melhora. E ele tá sempre lá mostrando só as dificuldades, né? Então as pessoas imaginam que a Transamazônica toda ela é daquele jeito, mas aquilo ali é porcentagem mínima no tamanho total da rodovia, que nem vocês viram. Então, a gente achava que era pior e a gente viu que dá para se fazer. Até mesmo no trecho lá que o Thiago filma, se você não quiser ser puxado pela bruta, é só você esperar o sol, vai dar uma secada, porque a chuva vem, mas o sol também vem, secou, você vai passar tranquilo. O Dino de Fortaleza está perguntando se o trecho que passa, a BR-230 passa lá pelo Nordeste, é todo asfaltado. Só tem um trechinho lá, que a gente acabou de falar, que é chegando em Assaré, Campos... eu esqueci outra cidade antes lá, que liga uma a outra lá, que é chão, é uma serra. Gilvan Souza, de São Paulo, Potengi, não. Lê de novo. Boa tarde, Cidade de Cris. Aqui é o Gilvan Souza, São Paulo, do Potengi, Rio Grande do Norte. Sempre estou assistindo os vídeos. A pergunta que eu faço a vocês a respeito da 230 é se na região do Pará e Amazonas tem mais asfalto ou tem mais estrada de barro? No Pará e no Amazonas é o trecho que está a grande maioria sem asfaltar. Então, a grande maioria é barro nesses dois estados. Eu acho que no Pará ele deve estar mais meio a meio. Porque já vai começar a ter muita estrada de barro. Só no trecho que tem lá entre Uruará e Placas, né? Aquele trechinho ali que tem barro. E aí depois vai ter um trecho a partir de Itaituba. Aí até chegar na divisa do Amazonas. Aí sim, o Amazonas é quase que 100%. Tirando alguns trechinhos de alguma cidadezinha. Ele é de estado de barro. Águia Motorhome está perguntando: dá para fazer em ônibus rodoviária transamazônica? Melhor que na Joaquina. Tem espaço na estrada para passar dois carros grandes um pelo outro, fazendo o percurso de Santarém até a Lábrea? Tranquilo, tem. Pra você ter uma ideia, a Transamazônica ela é tão larga que grande parte dela, vários trechos aí é pista de avião. O pessoal aí do garimpo, eles não tem pista de voo próximo à rodovia, então eles dão um voo, vão lá na frente, ver como é que tá a pista e pousa na Transamazônica. Então é tranquilo, passa o ônibus tranquilo um pelo outro aí. Paulo Lobato está dizendo assim: pude perceber que o desmatamento está maior no estado do Amazonas, é isso mesmo? Eu acredito sim, pela questão de mais fácil de chegar, né? Porque tem um trecho do Pará que você tem que andar muito, muito até chegar naquela região lá de Jacareacanga. Então não houve muito interesse dos fazendeiros, dos sitiantes, pela questão para chegar lá, né? Hoje a estrada está muito boa, mas antigamente era muito difícil fazer esse trajeto. E quando você vem para o Amazonas é mais fácil, porque aí você vem para Porto Velho, aí de Porto Velho Maitá, e você já está pertinho ali. Então foi feito essa colonização bem mais tempo, então tem mais pastagem, por isso. Questão mesmo de locomoção. O Silas Correia está fazendo duas perguntas. A primeira é se a gente vai voltar pelo mesmo percurso ou iniciar uma saga partindo de Lábrea. E a outra é de que cidade a gente é. Nós somos do Rio de Janeiro, somos do interior do estado. A gente tem uma cidade como referência, que é Itaocara, que foi onde a gente passou a maior parte da nossa vida. E depois, ultimamente, a gente estava morando em Rio das Ostras, que é interior, litoral do estado. Entendeu? Moramos um período também no município chamado São Sebastião do Alto. E a questão, não vamos voltar agora na Transamazônica para ir para o Nordeste. E vamos sim fazer uma nova expedição, que é a Expedição Acre. Essas são as nossas respostas. O Luciano Araújo está perguntando qual foi a cidade que a gente percorreu ao longo da 230, que foi a mais difícil da gente se despedir. A que mais a gente gostou. A gente já respondeu. E por que os cachorros são chamados de Elemento X? É o seguinte, Marabá. A gente volta a Marabá, porque lá foi
foi muito intenso, né? A nossa questão de fazer amizade com o povo. E a questão do elemento X é porque elemento X ele pode ser elemento X em qualquer lugar no mundo, né? Então eu posso chamar o elemento X aqui no Brasil, no Peru, no Chile, sempre ele vai ser elemento X. Isso é uma brincadeira, a gente assistiu um canal que também o menino chama o cachorro de elemento X e a gente gostava e adotamos. Tiago Vera está Copiamos. perguntando se em algum momento teve vontade de desistir dessa aventura. Não, nunca. Sempre querendo chegar. A gente até esperou chover mais um pouquinho pra gente ver se ficava agarrado na Transamazônica, mas a gente não era a hora da Joaquina agarrar. O Aldair Santos tá dizendo que é de São Miguel do Guaporé, Rondônia. E... Vamos passar aí, hein? Esperem. Vem encontrar com a gente em Porto Velho. E tá perguntando qual é a melhor BR para se viajar, a 230 ou a 319. E tá dizendo que quer ver a gente lá na cidade dele para comer um frango caipira juntos. É o seguinte, já pode separar o frango, já pode botar uma comidinha, só um milhinho aí para limpar o organismo do bicho, nós estamos chegando. É o seguinte, a 319, dependendo da época, é melhor, porque ela é curta. Você faz com 2 dias. Então, eu prefiro fazer a 319 no período certo. Eu acredito que agora não está sendo legal. Tem que terminar esse período agora das chuvas. Ela dá uma enxugada. Aí sim, a partir de setembro, outubro, mais ou menos, é a melhor época para você passar. Aí vai ser top. Você passa de qualquer veículo. A questão da 230 é a distância, é muito longe. Salles. Oi. O Joaquim Nunes está perguntando: será que daqui a 10 anos a Transamazônica estará toda asfaltada? Eu acredito que não. É pouco tempo, é muito grande, né? Só se houver interesse dos próximos governantes, eu acredito que vai levar mais tempo. Eu acredito que um dia sim, mas 10 anos não. João Carlos Torales, o que se fala nas comunidades que vocês visitaram sobre o desmatamento e substituição da floresta pelo agronegócio? Esse país é tão grande que a pergunta que se impor precisava? As comunidades querem, elas querem progredir. Se perguntar a comunidade quer. Quer agronegócio, quer desenvolvimento, quer melhores condições de vida. Agora, se perguntar os ambientalistas, as pessoas que defendem essa questão aí, ferro e fogo, claro que eles não vão querer. Mas as comunidades sim, eles estão ali para isso. A Ilona Cantalim, de Embu das Artes. Ela sempre faz um texto e manda pra gente, sempre, né? Sempre aqui comentou, fez um texto grande, mas eu vou ler só o finalzinho aqui, que é a pergunta. Como está o programa de asfalto das estradas? Tem ideia de como está esse processo? A gente vê mais manutenção, né? Mas a gente vê que essa manutenção está sendo feita, tem um objetivo aí de asfaltamento, né? Que estão preparando, fazendo pontes, trocando as pontes de madeira pelas pontes de concreto. Então, existe sim um projeto, mas é projeto a longo prazo. O Ricardo, ele e a Raquel estão querendo vir lá do Mazagão, no Amapá, e está perguntando se a gente pode dar uma dica de melhor rota. Eles vão sair da onde? Mazagão. Não, estão indo para o Mazagão. Somos de Jaú, São Paulo. Vocês vão fazer o seguinte, vão sair de São Paulo direto para Brasília. Isso, eles estão indo para Mazagão. E aí de Brasília vocês vão pegar para Belém. Belém vocês vão pegar um ferry boat e vão para Macapá, né? Do lado de Macapá, que é Santana. E aí de Santana você já está do lado já de Mazagão, tudo asfalto novo, ponte. Tranquilo, vai ser uma viagem linda e tranquila, pode vir tranquilo. A Zuleide Pereira, ela gostaria de saber quando a gente vai apresentar Rio Branco para eles que estão assistindo. Assim que a gente chegar no Acre, a gente vai passar um período bem legal e vamos apresentar do nosso jeito. Jabes Araújo, de Porto Velho. Minha pergunta é: qual lugar na Transamazônica vocês chegaram a pelo menos pensar, moraria nesse lugar? A gente já falou, né? Tem várias cidades, mas não é o objetivo nosso. Quando
vocês vão para o Acre? Ela está perguntando, a mesma pessoa, Zulei Pereira Vieira da Silva. Estamos chegando. Depois que a gente sai de Labra, vamos para o Acre. Vamos passar por Se Porto você, Velho. se você é do Acre, quer encontrar com a gente, vai lá no direct e deixa o seu contato lá. O Antônio Celso está falando assim, não vejo nenhum tipo de cavalo nessa região. Não tem equinos na região? Talvez a gente não tenha filmado, mas tem, é normal. Todas as propriedades tem cavalo. Sandra Pereira Godinho. Percebi que vocês são bem disciplinados com relação à alimentação. Nem tanto. Vocês adquiriram essa disciplina com a experiência ou teve alguma orientação nutricional antes de saírem em expedição? Não, a gente começou a se orientar depois que a gente já estava na estrada, agora bem recente, um ano para cá. E a gente tem orientação para poder fazer o que a gente está fazendo. Claro que a gente faz muita coisa do nosso jeito, mas sempre tem uma base de orientação. Luiz Nascimento está perguntando se a gente pode responder quantos quilômetros tem exatamente de Humaitá a Lábrea. 215 Eu sei que quilômetros. de chão tem 185. Que tá Não, anotado aqui. 200 Um pouquinho mais de 200 quilômetros, né? 230 mais ou menos. Porque tem 15 quilômetros depois sem asfalto, com asfalto para chegar aqui. E até chegar no trevo, acredito que dá uns 30. O Adair Aparecido, lá de Guapiaçu, São Paulo, está perguntando quantos quilômetros a gente já rodou esse ano na Joaquina. É só fazer a conta. Nós passamos a virada de ano no Amapá. Não foi muito, não. Uns 3 mil quilômetros. O estúdio JGEL Estúdio está dizendo assim: já que vocês nos deram a liberdade, é correto afirmar que mais de 70% dessa rodovia está abandonada pelo poder público? Não. Não. Lugar nenhum tá abandonado. O único trecho que a gente viu que tá... talvez... Não tem como mexer, né? Porque tá chovendo bastante. É aqui esse trechinho de Lábrea. Quem acompanhou os vídeos aí viu que desde o quilômetro 0 lá em Cabedelo até a gente chegar em Humaitá, o DR, DENIT, tá trabalhando. Algum lugar com ponte, algum lugar com asfaltamento, alguns lugares com aterro, outros lugares passando a máquina com rolo, então não tem lugar nenhum abandonado. Sou do sul de Minas, minha cidade é Bueno Brandão. A Maria Cristina está perguntando se a gente já passou lá antes de fazer vídeos para o YouTube. Qual é o nome da cidade? Bueno Brandão. Sul de Minas? Sul de Minas. A gente passou no sul de Minas, não tô lembrado da sua cidade. A gente até passou gravando alguma coisa no antigo canal, mas não estamos lembrando da sua cidade, não. O Alfredo está dizendo assim, tenho duas perguntas. A primeira é, em quais estados foi mais tranquilo e mais difícil de transitar pela Transamazônica e por quê? E a segunda pergunta é, vocês têm planejamento de fazer todo o percurso da 101 e 116, considerando que elas são as duas rodovias mais extensas do país? Eu vou responder de baixo para cima. Fica na pergunta aí, Cris. Tá. Só para você me lembrar. Ele é de Belém do Pará. A 116 e a 101 é nosso quintal de casa, né? Elas passavam na nossa cidade, então a gente conhece ela. A gente sabe aonde termina, a gente já até foi na cidade que termina a 200... A 116, né? A 116 a gente conhece o início dela, que é Fortaleza, e o final, que é Jaguarão do Sul. E a gente conhece toda ela porque a gente já passou em trechos. Alguns pequenos trechos a gente não conhece, na Bahia, alguma coisa assim. Mas a gente não fez de ponta a ponta. Todo o percurso. Não é nosso objetivo agora. E nem a 101 da mesma forma. A gente sabe onde ela inicia, Touros, a gente já foi lá. E a gente conhece, era nosso quintal de casa, a 101. Então a gente conhece também, mas não é o nosso objetivo fazer de ponta a ponta. Mas um dia pode virar uma expedição. E ele falou outra coisa também. A primeira, né? Quais estados foi mais tranquilo e mais difícil de transitar? O mais difícil transitar foi o Pará pela distância, né? A estrada o de mais terra. fácil foi a Paraíba, que a estrada é top. Melhor. Paulo Pereira, de Tocantins, tá
perguntando se o povo da região fala sobre a possibilidade de um dia asfaltar a Transamazônica. Algumas pessoas não acreditam e outras pessoas acreditam. Eu acho que é a questão política e do governo que está. Entendeu? Eu acho que é só questão política. O cara que é do partido que está no atual governo, ele acredita que sim. E quem não é a favor, acredita que não. Mas se inverter, aquele que não acreditava passa a acreditar e o outro passa a não acreditar. Tudo é questão política. A Solange e o Ronaldo assistem a gente e eles gostariam de saber se a gente tem filhos e de onde a gente é. E ela é amazonense de Aripuana. Você segue a gente, mas não segue há pouco tempo, né? Porque todos os nossos filhos já apareceram no canal. É o Igor e a Bianca. O Igor vem menos vezes por conta do trabalho e a Bianca tem mais facilidade de estar sempre com a gente. E é isso aí, né? Que ela perguntou, né? Da onde a gente é? Nós somos, a gente falou já no vídeo, a gente é do interior do Rio. Mais um texto, né, Cris? E aí agora tem algumas perguntas aqui do Luiz Américo que a gente já respondeu. E aí vamos ver se tem alguma aqui que a gente não falou ainda. Ele quer saber como vocês vão encarar quando tiverem de parar, porque já terão rodado tudo? Não tem como rodar tudo, pessoal. Não tem como. A gente tem que pedir saúde e tempo para poder rodar. Se a gente rodar, como a gente já falou no início do vídeo, 2 dias em cada município não vão levar 30 anos. E só no Brasil, né? E a gente quer conhecer outros países também. Johnny Santi. Por que não escreve um livro? Com certeza ficará para a eternidade. Nós não estamos escrevendo, nós estamos falando um livro, olha só. Mas um dia, quem sabe, né? O livro sai. Um livro escrito. Eu sou preguiça, só se a Cris quiser. Aqui tem uma pergunta. Salles e Cris. A Maria Aparecida Jorge. Vocês falam muito em compromisso em Porto Velho. Eu acho que é um dos filhos. Será que acertei? Vai ficar na dúvida. Essa nós não vamos responder. Ana Cristina Wichert. Labre é o final da Transamazônica. Não há acesso para o Acre ou para outros estados vizinhos? Não. Era um projeto para atravessar o rio Purus, seguir pelo Acre e chegar no Peru. Só que esse projeto foi interrompido. Ele não foi à frente e eu acredito que ele não vá. Pela questão ambiental e interesse também financeiro, né? Vai investir tanto e vai ter aqui retorno. Então eu acredito que é por aqui mesmo. Só Lábrea. Isso é o meu pensamento, né? Minha opinião. Mas tem como seguir. Aqui de Lábrea tem como você pegar um navio, botar seu carro dentro e descer para Manaus ou subir para a boca do Acre e aí sim vai para a capital do Acre, que é Rio Branco. Mas aí tem que usar a embarcação. Pessoal, a gente acredita que a gente conseguiu responder aí a grande maioria de vocês. Muitas perguntas a gente não falou seu nome porque são perguntas repetidas. A gente já tinha falado sobre o assunto. O vídeo ficou muito grande. Eu não esperava que ia ficar tão grande assim. Não imaginava que ia ter tanta pergunta. Mas a gente procurou esclarecer dentro do que vocês perguntaram. A gente imaginava que vocês iam fazer outros tipos de pergunta também, que não foi feita. Mas fica para uma próxima oportunidade. E de vez em quando a gente vai fazer isso. A gente vai num vídeo aí, vai deixar algumas perguntas para vocês, para a gente fazer esse bate-papo aí, para a gente ficar mais próximos, né? Para responder um pouco sobre um determinado assunto. E pegando um gancho nisso que o Salles está falando, a gente lê todos os comentários, pessoal, que vocês fazem. A gente só não consegue responder a todos por questão de tempo, de internet. De muita quantidade. Isso é muito comentário, mas a gente lê todos. Ficamos muito felizes aí com o feedback de vocês. Continuem, né? Com as sugestões. Respondendo. A gente aprende muito também com os comentários. Muita coisa que vocês escrevem ali, a gente não sabia, a gente fica aprendendo. Então a gente agradece demais por todo mundo que comenta, que assiste, que compartilha. E é isso aí, a gente continua aí acompanhando e comentando, né? Que a gente fica muito feliz. Pois é, pessoal. Então a gente vai mostrar algumas coisas aqui de Lábrea. A gente
não vai ficar muito tempo por aqui. A gente tem que voltar, a gente tem que chegar em Porto Velho. E antes disso a gente vai passar em Humaitá também, vamos encontrar alguns amigos por lá. Acredito que sim, né? E aí a gente vai se falando. O drone já está funcionando, a gente vai ter bastante filmagem aérea agora também. A gente está bem feliz com a aquisição desse equipamento que você ajudou a gente a comprar. E a gente vai se falando, beleza? Então, um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did.